Eu comecei a ler um livro hoje, que é o Chapéu do Mago, do Ítalo, e teve uma parte do livro que me chamou a atenção, né? Que eu vou ler aqui e vou trazer um pouco do contexto para o mundo dos negócios e principalmente da questão digital. O maior sofrimento do nosso tempo é a perda de um certo olhar. É uma dificuldade de ver as coisas fundamentais. O que ele quer dizer com isso? Aqui ele complementa. Que normalmente a gente paga os boletos, a gente busca os filhos na escola, das quais nos esquecemos habitualmente, mas a gente acaba nos esquecendo de coisas fundamentais, que é o quê? São coisas que vão nos orientar no mundo. De onde eu vim, para onde eu vou, o que se espera de mim, quem sou eu e de que eu sou feito. Eu não vou trazer a reflexão, né, sobre essa questão do eu, ou desse olhar simbólico que o Ítalo ele trata aqui no Chapéu do Mago, mas quando a gente para analisar dentro do nosso negócio, ele sendo físico ou digital, principalmente também a parte de prestação de serviços, hoje, por exemplo, eu tenho uma agência, trabalho com serviços de gestão de tráfego pago, desenvolvimento de sites e assim por diante, muitas vezes a gente para de olhar o fundamental, que é o nosso negócio, a essência dele, e acaba olhando para as coisas rotineiras, que é o quê? Subir uma campanha, enviar um relatório, editar um criativo, fazer uma postagem no feed do nosso cliente, por exemplo. Ou seja, a gente para de analisar o que realmente mantém o negócio em si vivo, que não é só o cliente, mas é o negócio em si, analisar o contexto como um todo, analisar o que eu posso fazer para o meu negócio crescer. E quando a gente para de ter esse foco no que realmente importa dentro do nosso negócio, o nosso negócio ele vai estagnar ou ele vai acabar quebrando, como muitas empresas acabam acontecendo. Porque é importante, sim, a gente ter o foco no cliente, né? Até porque ele contratou o nosso serviço, mas quando a gente para de analisar o contexto do nosso negócio, ou, por exemplo, eu nunca criei conteúdo, agora que eu realmente estou iniciando nessa nova jornada de criação de conteúdo, porque eu vejo que é uma coisa essencial para o meu negócio poder atingir um patamar mais elevado. Então, quando eu focava somente no operacional, nas campanhas, em tentar vender um novo contrato, mas eu não entendia o essencial para realmente fazer o meu negócio crescer, ele acabou estagnando, ou no caso, ele acaba diminuindo. Quando um cliente sai, por exemplo, ou ele fica sempre na mesma, porque sai um, entra outro. Então, o interessante que eu estou querendo te trazer nessa reflexão é você começar a pensar, tá, o que eu faço rotinamente, né, e que eu acabo deixando de analisar o essencial, a parte estratégica, a parte do negócio em si, para onde a gente vai, qual que é o nosso objetivo, a nossa meta, porque se a gente não tem isso muito bem definido, o que eu desejo para esse ano, e não é colocar 10, 15, 20 metas, por exemplo, é colocar pelo menos 2, 3 metas, né, KPIs que você vai analisar ao longo do tempo para ver se o teu negócio ele está indo para o caminho certo. Isso pode ser no digital, por exemplo, ou pode ser no negócio físico. Parando para analisar no digital, se você é um infoprodutor, analisar a questão do fundamento e a quantidade de conteúdos que você está criando e como que está sendo o feedback dos teus clientes relacionados a esse conteúdo. E ter um olhar mais estratégico e simbólico para o teu negócio, não só, às vezes, focar, por exemplo, na parte operacional sem pensar, porque às vezes a gente entra numa rotina, num loop constante, onde a gente foca muito no aqui e agora, em apagar pequenos incêndios e deixa de analisar o negócio como um todo. A parte de mentorias, por exemplo, é interessante porque é uma pessoa de fora olhando o nosso negócio e tentando trazer um olhar diferente sobre aquilo que está acontecendo, né, no agora, que é como se fosse olhar de fora do furacão. O nosso negócio é como se fosse aqui o furacão, a gente está no centro, não consegue ver como um todo, e vem uma pessoa de fora para analisar esse contexto. Inclusive, se você precisa de ajuda com esse olhar, eu vou deixar aqui na descrição meu site para você ver um pouco mais sobre o meu serviço, tanto na parte de consultoria e direcionamento, como também a parte de implementação de agência, por exemplo. Qualquer coisa é só chamar lá que a gente conversa melhor. Mas voltando para essa questão do negócio em si, quando a gente começa a estipular essas metas e alcançar é onde o nosso negócio ele começa realmente a crescer, né? A buscar novos horizontes, novos patamares. Eu estava conversando com uma amiga minha recentemente, que ela falou que há 5 anos atrás, quando ela parar para analisar todas as metas que ela colocou, ela conseguiu alcançar dentro do negócio dela, que estava iniciando. Ela, por exemplo, queria abrir o próprio escritório, ter os próprios clientes, ela gostaria de ter outros parceiros trabalhando junto com ela, de poder viver do negócio dela, e hoje ela consegue alcançar isso. Então ela conseguiu atingir as metas que ela estipulou,
no prazo que ela queria, porque ela teve esse olhar estratégico, esse olhar simbólico sobre o negócio dela. E é quando a gente para de fazer essa rotina, que muitas vezes são coisas, claro, importantes, né? Porque se eu não entregar um site, se eu não subir a campanha de um cliente, por exemplo, o meu cliente ele vai me deixar. Mas se eu também só fazer essas coisas rotineiras, sem analisar as coisas que são importantes para o meu negócio, e às vezes desenvolver um novo produto, melhorar um produto que já existe, pensar em um novo processo, o que eu posso fazer para entregar mais, por exemplo, com menos esforço, o que eu posso fazer para faturar mais sem precisar investir rios em tráfego pago, por exemplo, são coisas, são olhares estratégicos que a gente pode melhorar em muito o nosso negócio. Tem até um termo que um mentor ele comentou uma vez comigo, que é abrir a boca do jacaré, né? O jacaré ele tem a boca, então ele tá comendo determinado, né? Tipo ali, ele tá comendo, sei lá, uma presa dele, mas como que ele pode fazer para abrir mais a boca, para ele conseguir, vamos dizer, devorar mais rápido a presa, conseguir entrar mais comida? E abrir a boca é exatamente isso, é como se o jacaré fosse a sua empresa e ali a comida dele, né, usando essa analogia, fosse o lucro. Como que eu posso fazer para um único jacaré ele abrir mais a boca para conseguir entrar mais lucro para nossa empresa sem precisar dispor de mais recursos financeiros? Ah, eu vou contratar, sei lá, 10 vendedores. Será que eu não consigo, às vezes, com uma automação de inteligência artificial, conseguir suprir esses 10 vendedores? Ou, por exemplo, um suporte ou um atendimento ao cliente? Então, são coisas que hoje a inteligência artificial ela consegue trazer para a gente, mas que a gente tem que analisar também dentro da parte estratégica se faz sentido. Porque, por exemplo, eu fui conversar com a TIM esses dias, eu tentei inúmeras vezes falar com eles, eu fiquei uns 10, 15 minutos, e falando só com um chat de inteligência artificial via telefone. Quero falar com o suporte, quero falar com o atendente, não é isso? Eu fiquei lá, e fiquei, até que finalmente eles conseguiram passar, né? Depois de tanta insistência. Mas, se a gente for analisar o contexto, isso está matando o negócio deles, porque eu queria falar com o suporte, com o humano, eu não queria falar com uma inteligência artificial. Agora, se o meu objetivo era tirar uma dúvida específica sobre, sei lá, fatura, mudança de plano, qualquer coisa que fosse, que uma inteligência artificial pudesse ajudar, perfeito. Aí eles estariam economizando tempo. Então tem que cuidar muito sobre até que ponto eu vou automatizar esse processo para que isso acabe não virando contra mim. Se fez sentido para ti, dá um like, se inscreva aí no canal e até o próximo vídeo.